Boa noite, amada igreja. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, boa noite. Agora todos, por gentileza, se levantem. É muito especial estar aqui, né? Eu estava de férias, precisei viajar, voltei. Que saudades eu tava de estar em família, de estar em casa. Realmente aqui é um lugar onde a gente pode falar que a gente está na casa do Senhor. A gente tem uma família e é maravilhoso, né, gente? A gente sentir isso. Então nessa noite eu gostaria de orar com vocês, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui. Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por estarmos na sua casa. Obrigada pela tua fidelidade. Obrigada por todos que vieram aqui. O Senhor sabe, ó Deus, a dificuldade de cada um, ó Deus, a vida de cada um. Mas nós te agradecemos porque em tudo o Senhor é fiel. A tua palavra nos ensina que devemos te dar graças em todas as circunstâncias, porque o Senhor está conosco em todas elas. Pai, obrigada pela liberdade de culto que nós temos de te adorar. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e nos ensina, Espírito Santo, a te adorarmos em espírito e em verdade. Em teu santo nome nós oramos e agradecemos. Amém. Aplauda o Senhor. Esse louvor você conhece? Cante com a gente. Cante. 1, 2 e... Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minhas forças eu tentei, com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Olha a nossa história. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Se você é grato, cante ao Senhor com alegria. O Senhor está aqui, amém? Não posso negar o que eu vi, a minha escolha é crer, como cinzas ao vento. Minhas dúvidas se lança, Senhor, a tua ansiedade, e eu abandonarei os fardos que carreguei. Vou prosseguir, não volto atrás. Cante, agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo só em Cristo perdido estava o caminho encontrei. E ele me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, curou meu coração curou, me deu uma nova identidade. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Esse é o meu e esse é o teu Deus. Nós temos vidas diferentes, mas essa história é a de todos nós. Estávamos perdidos e o Senhor nos achou. Amém? O inferno perdeu mais um, livre sou. O inferno perdeu mais livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou, livre sou. Diz! O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou. Mais uma vez! Ei! O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou.
transformou. Meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo não sou. Graças ao Mestre, Meu Salvador, grato sou. Irmão, fica só no bumbo. Tum, 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 tum. Eu quero convidar o nosso exército da IBB Oxford. E vamos cantar mais uma vez. Gratos ao Senhor pelo que Ele fez. E dizer pro inimigo que não, ele perdeu mais uma vez. Amém? Vamos cantar. O inferno perdeu mais um. livre sou, livre sou. Somos livres. Livre sou. O inferno. Perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. Com alegria. O inferno perdeu mais um. Hey, Livre hey, sou. hey, hey. Livre sou. Livre sou. O inferno. Perdeu Vamos mais dizer um. que Ele nos Livre levantou. Livre sou. Me levantou. Me levantou. Me transformou. Meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou. Meu nome trocou. Liberto fui. E o mesmo não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador. grato sou. Grato sou. Oh, grato sou. Grato sou. Aplauda o Senhor. É tempo de celebrar, é tempo de louvar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo espírito, vamos continuar celebrando ao Senhor, porque é Ele que merece toda a nossa adoração, o nosso louvor, a alegria do nosso coração possa ser colocada agora diante do trono daquele que é o Todo-Poderoso Senhor. Amém? Que bom podermos estarmos aqui esta noite na casa do Senhor, podermos nos reunir como irmãos e podermos adorar juntos. Amém? Deixa eu ver, hoje eu passei por aqui, vi alguns visitantes que ficamos muito felizes com a sua presença. Ali estão os pais do Gui, sejam bem-vindos. Ali está mais um casal, sejam bem-vindos aqui. Esse rapaz aqui eu também não tinha visto. Ah, já vi sim, mas seja bem-vindo. Deixa eu ver, vocês lindas, sejam bem-vindas sempre. Uau, só gente bonita, meu Deus, que bênção. Olha só, muita gente bonita. Aqui tem um casal que já veio e voltou. Continue sendo bem-vindo e continue voltando mais vezes. Vocês são muito, como se diz, nós queremos estar de braços abertos para recebê-los a todo momento. Amém? Deixa eu ver aqui, que bênção, esse povo lindo. Ah, Tadeu, a sua sogra está hoje, você está mais bonita ainda, né? Junto aí a Guiarla. Guiarla está sorrindo de canto a canto. Que bênção. É isso aí, gente. Que bom, né? Que nós podemos celebrar a Cristo. Vou pegar minha colinha aqui, porque eu estou ficando velhinha, não lembro de tudo, não. Olha, gente, sexta-feira, dia 25, após o nosso musical de Páscoa, que daqui a pouco eu vou só dar um spoilerzinho. O negócio está ficando bom, hein? Vocês não fazem ideia. É coisa de, sim, de brother. Falei certo? Ah, quase. O trem tá bonito, hein? Trem é o mineiro. Tá bonito, pode ter certeza. Convide os seus amigos. Mas, dia 25/4, às 19h30, nós teremos o nosso pré-acampamento de adolescentes. Olha, a programação tá top. O povo que vai estar lá ministrando tá top. O povo que vai cozinhar, vocês nem fazem ideia. Trem tá bom, hein, gente? Hoje o mineirinho chegou aqui com força. Então, prepare-se. Aqueles que não fizeram a inscrição ainda, façam. Mesmo que você ainda não possa pagar parcelado, nos procure. Como é que você pode pagar? Como que você pode fazer? Nós queremos a tua presença. Vai ser muito importante. E nós abrimos para as pré-adolescentes, né? As meninas pré-adolescentes de 12 anos para cima estão convidados, os meninos.
Então, assim, tá aberto, vai ser uma programação muito boa, o que é muito bom, é muito perto, vai ser em Bótoli, o lugar é lindo, muito agradável, e nós vamos ter muita gente trabalhando e ajudando, pessoas assim, comprometidas, que estão prostradas diante do Senhor para ministrar na vida dos nossos filhos. Amém? E tá chegando o grande dia, o musical de Páscoa. Gente, o povo está se esforçando um tanto. A Ana ela não está matando porque ela está ensinando arte, né? Está alegrando os corações, mas o povo está tudo quebrado, né? Tudo fora de forma, teve que ficar em forma. Mas tá lindo, tá lindo. Eu peguei só um pouquinho e eles vão mostrar algo ali para nós. Presta atenção lá no telão, só para matar um pouquinho a curiosidade. Peça, e agora eu vou fazer João. Tive um upgrade aí de discípulos. Samuel do musical de José do Egito. Mas é isso aí, gente. Dia 19, acompanha o nosso Instagram e venha participar do musical, tá bom? Como é o nome do musical? Verbo. Tá chegando. E para a honra e glória do Senhor, eu creio assim que vai ser um momento muito precioso. Não é só um momento de talento, onde o pessoal está se esmerando nos ensaios. Eles estão doando tempo. Olha só, eles estão doando o tempo deles da melhor forma possível. Nós não precisamos doar para o Senhor só dinheiro, achar que a casa do Senhor precisa, né? Precisa, viu? Não esquece. Mas o mais lindo, o pessoal está doando o tempo deles. Tem gente que vem de longe para doar o tempo, fica aqui o dia inteiro. E estão ali, e aquelas pessoas fazendo comida. Olha, a Ângela nos abençoou, a Rose nos abençoou, fazendo comida para o pessoal que está aqui com muito amor, cada comida gostosa. Então, assim, é entrega. Eu sei que, assim, né, eu acabo pegando o microfone, falava do André, estou pegando mesmo, né? Gosto de microfone. Mas vale a pena, gente. Convide um amigo. Convide alguém que precisa ver a beleza de Deus através da arte. Não deixe de convidar alguém para estar aqui conosco no sábado que vem. Vai ser um momento único, um momento muito precioso. Vai ser um momento de cura. Porque o Senhor cura através de tudo que Ele nos ensina a fazer. E essa doação que esse povo lindo está fazendo. E aqueles que não puderam, porque não pode estar todo mundo aqui, né? Senão ninguém vai sentar aí, né? Então tem um pessoal aqui que está ali se esforçando, mas tem um pessoal aí do lado que nós vamos estar sentados e que nós estamos nos esforçando. Essa semana eu mandei uma mensagem para que nós pudéssemos estar orando. O mundo espiritual está em batalha, porque é algo muito lindo, é algo que vai tocar e falar aos corações. Então, por favor, esteja orando, esteja proclamando um jejum em prol dessas vidas, porque há ataque que a gente não vê, mas há na saúde. Ora pela saúde do pessoal, do elenco, que está aí se esforçando, mas tem muita gente assim que não está bem. Então, não deixa de orar não, 1 minuto, eu estava falando ontem na oração que nós tivemos. Se você parar no seu trabalho e falar, Senhor, esse tempo eu quero consagrar esse segundo em prol do movimento que está acontecendo, da maneira que o Senhor vai usar o musical de Páscoa, eu quero consagrar este minuto. Então não temos desculpa, nós podemos orar.
eu conto com vocês, porque juntos nós somos melhores. Nós não somos nada sozinhos. E por isso também eu quero convidá-los a ofertar na casa do Senhor seu dízimo e sua oferta, tanto aqui ou também pela conta que está ali. Sinta-se à vontade, nunca constrangido. É só quem entende o que é dízimo, o que é oferta. Para você dizimar e depois reclamar, não faça isso, não vale a pena. Você só dizime e oferta se você tiver no seu coração o entendimento que é bíblico. Isso aí ninguém pode dizer que não. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ofertar na casa do Senhor. Que o dízimo é bíblico, está na palavra. Então não é doutrina, não é nenhuma igreja que está falando. Pode ser que tenha igreja que pega dinheiro, que rouba, não sei. Mas está na palavra e é o nosso dever explicar para vocês que é importante dizimar na casa do Senhor. E crer que aqueles que estão governando essa oferta, esse dízimo que vocês colocam aqui ou enviam para a conta, está administrando com responsabilidade. Porque vocês conhecem quem é o pastor aqui, vocês conhecem a liderança da igreja. Então, desculpa ninguém tem. É simplesmente fazer aquilo que o teu coração te ensina a fazer e aquilo que você confia que é o Senhor que está colocando no seu coração para fazer. Amém? Então que nós possamos continuar louvando e adorando ao Senhor. Aqueles que tiverem sua oferta pode trazer e que nós venhamos terminar esse culto assim com o coração totalmente leve na presença do Senhor. Amém? Amém. Eu sei que nós estamos cansados, é o último dia da semana, mas vamos ficar de pé mais uma vez? É o Senhor quem tem nos sustentado. Sabe por que nós estamos aqui felizes, de pé, podendo louvar o Senhor? Porque Ele tem nos sustentado. O primeiro louvor foi celebração, foi alegria, e esse também vai ser, porque a palavra nos diz que onde a presença do Senhor está, há o quê? Fartura de alegria. Fartura de alegria. Você está alegre com o Senhor? Então vamos cantar. Essa é fácil, você conhece. Cante. Minha vergonha me sepultou e eu buscava o sal e o teu perdão e as teu perdão me libertou. Nós estávamos mortos, sepultados, morto estava. Tinha que nos esconder de vergonha. Mas Ele é maravilhoso. Mas me libertou. Canta com alegria. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia. Glorioso dia. Teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia. Teu sangue me resgatou. Hey! Cante por tua graça e por tua graça eu salvo sou. Teu grande amor, teu grande amor, teu grande amor me libertou. Diga! E eu renasci quando te conheci. Quando te conheci. Oh, tu me chamaste. Tu me chamaste. Diga! E eu voltei a viver. Hey! Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu
meu pecado me resgataste. Em tua glória cadeias se rompem. E sem consolo, agora sou um cidadão. Ferido estava e me curaste. O teu amor, Aqui eu respiro. tenho futuro e agora vejo porque tu me Chamaste. 1, 2, sim, e eu Voltei a viver. glorioso dia, teu sangue Me resgatou. tu me chamaste, tu me chamaste, E eu voltei a viver. glorioso dia, teu sangue me Resgatou. Vamos cantar mais uma vez do meu pecado e do meu pecado me resgataste. Tua glória Cadê se rompe? sozinho está. Você tá feliz? Agora Então não cante não, irmão. Grita, grita mais. Ferido estava e me curaste. O teu amor é o ar que eu eu respiro. tenho futuro e agora vejo porque tu me Chamaste. 1, 2, e eu Voltei a viver. glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste, tu me chamaste, e eu voltei a viver. Glorioso dia, ei, teu sangue me resgatou. Teu sangue me resgatou. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 porque o teu amor nunca falha. O amor dele não depende de nós, não depende de nós. Não depende. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Nós temos o privilégio de estar aqui cantando e adorando o Senhor. Você agora tem o privilégio de dizer aquilo que os anjos que estão diante dele podem dizer. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, santo. Vamos fazer um coro. Essa igreja é linda. Essa igreja está linda por conta de cada um de nós que estamos aqui. A igreja é linda por causa dela, de você, de você, de você, de você. A igreja somos nós, ok, mas nós estamos aqui para louvar ao Senhor em comunidade, em conjunto. Louve o Senhor, irmão. A presença do Senhor aqui é real. Oh, aleluia. Faz muita geração, cante. Em ti, cantando ao Cordeiro uma canção. os que em ti Se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro. uma canção. Reconheça, diga. Teu nome É o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. Cante, igreja. E os Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. se você foi perdoado, cante ao Senhor. Quem foi? Quem foi? Quem foi perdoado E Eu fui. redimido foi. Cante ao Cordeiro. Uma canção. Aquele que é livre canta.
aquele que é livre, que leva o seu nome. cante ao Cordeiro, e esse louvor não vai cessar. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, e o teu povo canta, santo. sim ao Rei dos Reis, Sim ao Rei dos Reis. santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome é. Teu nome é mais alto, teu nome é maior E não há outro, Teu nome e não há é outro. sobre todos. Todos hão de se render a ti, os tronos e domínios, governos, E poderes, teu nome é sobre todo. Cante mais uma vez, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. e os anjos. Anjos Toda a criação, santo, exaltado és, santo pra sempre. Ouve o louvor da tua igreja, Pai, e o teu povo, santo, santo, santo. Tu és santo, Rei, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, Proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Tu és invencível, Deus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de poderoso, todo poderoso, nome está. poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte Que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. poderoso esse nome é, o nome De Jesus. És invencível,
Diga mais uma vez, és invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome. Nome de Jesus. Amém. Poderoso esse nome é. Continue. Aleluia. De Jesus. Nome de Jesus. Somente tu és poderoso, Senhor. E é diante de ti que nós nos rendemos nesta noite, ó Pai. O teu nome é poderoso. Somente o teu nome, ó Pai. É diante deste nome que nós nos prostramos nesta noite. É diante de ti, meu Deus Todo-Poderoso, que nós queremos entregar o nosso ser a ti. O Senhor, ó Pai querido, é o centro que há no nosso ser, Pai. E é a ti, Pai, que nós queremos adorar sempre. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos a obedecer ao Senhor. Ensina-nos a te adorar como o Senhor, Pai querido, merece. Oh, Pai querido, gratidão a ti por o teu povo aqui reunido. Gratidão a ti, Senhor, porque nós podemos estar aqui, Senhor, vivos, com saúde, Pai, diante de ti. Oh, Paizinho, receba os nossos corações quebrantados diante de ti. Que suba sim, Pai, que o Senhor possa respirar o aroma suave diante de cada coração prostrado diante do Senhor nesta hora, Pai. O Senhor, Pai querido, que não imputa a cada um de nós nenhum dedo apontado. O Senhor que não imputa sobre nós, Pai querido, nenhuma acusação, Senhor. Receba desses corações, Pai, do meu coração, a alegria de poder estar aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, pela presença viva do Senhor aqui no nosso meio. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença. Pai, Filho e Espírito Santo, nós o adoramos. Sendo um só, nós o adoramos. Oh, Senhor, como Tu és lindo e maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. E nós te rendemos graça. Tu és poderoso. Santo, santo é o Teu nome. Ó Rei do universo. Oh, Senhor, pertence a Ti terra e céu, Senhor. E diante disso, Pai, nós dizemos a Ti, nós Te somos gratos. Aleluias, aleluias e aleluias. E nós queremos Te adorar neste momento com um aleluia. Aleluias, aleluias e aleluias. Que nós possamos numa só voz dizer para o Senhor aleluias, aleluias e aleluias. Que nós possamos nos render diante do Senhor agora. Aleluia. O que nós temos para Ti é um aleluia. Aleluias e aleluias. Louvado seja o Teu santo nome, Papai. Oh, quão maravilhoso é poder estar aqui. Quão maravilhoso é poder contemplar a Tua face nesta noite. Aleluias, aleluias e aleluias. Ore calamas, aleluias e aleluias e aleluias. Nós nos rendemos a Ti, Senhor.
Receba, papai, aleluias. Obrigado pelo derramar do teu Espírito nesta noite. Obrigado pela tua unção derramada sobre as nossas cabeças nesta noite. Oh Senhor, em nome de Jesus, unja os nossos pés neste momento. Para que nós possamos, Pai querido, com os nossos pés levar a tua palavra a outros, Pai. Oh Senhor, aleluias e aleluias e aleluias. Nos rendemos, Pai, nos rendemos a Ti, porque Tu és poderoso, poderoso, Senhor, poderoso Tu és. Amém, Jesus, amém, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Diga mais uma vez, quão grande Tu és. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Sobre todo, quão grande, sobre todo nome é o meu Deus. Ele é. Cante. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Tu és digno do louvor. E eu cantarei. E eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é. Sobre todo Tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Diga sobre todo nome, com convicção, com certeza, sobre todo. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, quão grande Ele é, quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é, quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Amém, 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 amém. Louvado seja o nome de Jesus. Pode se assentar, meu irmão. Crianças, venham comigo. Deixa eu ver vocês. Obrigado, pessoal. Mandaram muito bem aí, hein? Deixa eu ver. Vem.
Uau, que bênção, hein? Vocês estão muito bonitos hoje. Que linda que você tá. Vem, Cati. Eu estava com saudade já de alguns de vocês. Eu não estou vendo vocês mais. Quem aqui gostaria de fazer uma oração para pedir para Jesus abençoar as professoras e o tempo de vocês lá? Quem queria orar? Uma mão levantada, outra mão levantada. Deixa eu ver, tem mais? Não? Ó, do outra mão levantada. Vamos fazer assim então. Cada um vai orar um pouquinho. Você vai orar um pouquinho, você vai orar um pouquinho, você vai orar um pouquinho, você vai orar um pouquinho. Tá bom? Então vamos orar. E eles vão ouvir vocês, tá? O que você quer orar? Deus, obrigado pela minha família, pelo todo mundo que está aqui. Abençoa todas as professoras que a gente tem. Obrigado pelos pais e obrigado por tudo. Amém. Amém! Que lindo! Obrigado! Obrigado! Quem que é o seu papai, sua mamãe? Quem são? Deixa eu ver. Ah, tá ali a sua mamãe. Que linda! Que bom. Continua ensinando para ela, viu? Vem cá também você. Você quer orar também? Você quer falar alguma coisa aqui? Fala, oi mamãe. Oi, mamãe. Ei, papai. Oi, papai. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Isso, fica aqui, ó. Fica aqui, dá a mãozinha para ele, ó. Fica com ela aqui que ela vai ajudar você. Ela é muito boazinha. E quem mais que falou? Você? Então vai lá. Ó, ela vai orar agora, hein? Vocês não estão colocando a mãozinha para frente. Peraí que eu já vou em você. Vai lá, segura aí o microfone. O que você quer orar? Deus guarda as professoras da escolinha e abençoa todo mundo que está aqui. E guarda todo mundo que está aqui e perdoa nossos pecados. Amém. Amém! Muito bem! Você também vai querer orar? Não? Você quer orar? Ciana, então vamos lá. Segura o microfone, vai. Fala aí, o que você quer orar? Jesus, me ajuda a melhorar. Fala. Jesus, você. Amém. Muito bem. Também quer orar? Não? Você quer orar? Não. Você quer, Cate? Não? E você quer? A Laura quer. Então vamos lá, a Laura vai orar. Mãozinha para frente, ó. A oração chegando aí. Vai, Laura. Pai nosso que estás no céu, ajuda todas as mães que estão aqui a ter uma boa vida e os pais também, as vós, todo mundo que está aqui, abençoa eles que tenham uma boa vida. Amém. Amém, muito bem. Fala, oi mamãe. Oi, mamãe. Tô aqui. Tá aqui. Muito bem. Você quer orar também? Ela vai orar, ó. Vamos lá? Todo mundo mãozinha para frente? Ó, mãozinha para frente assim. Pode ser em inglês, não tem problema não. Dear God, thank you for dying for all of us. Thank you, Jesus, for dying for all of us, and taking care of us for this wonderful year. Yeah, you are the light, and we will always be thankful for you dying for us in Easter. We were all thankful for you. Amen. Amém. Muito bem. Ok, eu também quero orar. Então agora vocês vão fechar os olhinhos, colocar a mãozinha para frente, que eu também quero agradecer, Jesus, por vocês. Vocês estão muito lindos. Fecha os olhinhos, põe a mãozinha para frente. Pai, muito obrigado, porque a palavra do Senhor diz que do coração das crianças flui o perfeito louvor. Obrigado pela vida delas. Obrigado porque elas estão aprendendo semana após semana, devagarinho, um pouquinho mais do seu amor e da sua graça. Ajuda a mim, a cada um dos meus irmãos, o papai e a mamãe, a ser um exemplo para eles, a ensiná-los no caminho que eles devem andar. Porque a palavra também diz que quando eles crescerem, eles vão se lembrar desse caminho e vão continuar nele. Muito obrigado pelas professoras que toda semana se dedicam, nos ajudam. Que o Senhor também abençoe cada uma delas e que essa noite as nossas crianças possam aprender um pouquinho mais com o Senhor. É isso que nós oramos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Agora pode ir por aquele lado devagarinho. Isso, pode ir com ele, leva ele. Isso, ela vai levar você para a salinha, tá? Que bom, muito bom. Cuidado aí na hora de descer. Gente,
Criança é bom demais. Obrigado, Ariel. Criança é bom demais. E nós temos que cuidar delas, tá? Eu estou vendo ali, hoje a Hazel Grace está nos visitando. E ontem nós fomos visitar a Hope, que nasceu às 9h17 do dia 3 de abril, com 3 quilos 175 gramas. Nasceu a Hope, filha do Nicolas e da Giovana, um casal muito querido aqui da igreja, e nós fomos lá conhecê-la ontem. Que bom, ela é a priminha da Hazel. A Hazel está feliz, agora tem uma priminha já. E que bom que a gente pode então celebrar isso, né? É muito bom. Bom, eu queria compartilhar com você um pouquinho do meu coração. Desde semana passada, nós começamos a falar sobre um tema aqui na igreja. Nós estamos lendo o livro de Atos. Esse mês, nossa igreja tem a orientação, quem quiser, lê o livro de Atos. E eu estou lendo o livro de Atos, e no capítulo 2, obrigado, Júnior, me chamou a atenção algumas ideias que o Lucas colocou em Atos, que pode nos ajudar a melhorar. Porque nós não viemos para cá, eu falei na semana passada, só para ver o amigo, né? Não pode ser. A gente pode ver o amigo, mas o nosso coração deve vir para cá pronto para receber, com o desejo de aprender, de crescer e de compartilhar aquilo que Deus está falando com a gente. É um sorriso que a gente dá, é um abraço que a gente dá, é um carinho que a gente faz, não é uma atenção que a gente dá. Comunica a pessoa que está ao nosso lado, comunica aquele que vem a primeira, a segunda, a terceira vez, comunica aquele que já está há muito tempo, que às vezes teve uma semana difícil e precisa de um abraço. Então, o lugar, imagina, no coração da cidade de Oxford, uma igreja que fala a sua língua. Você vem lá do Brasil, do norte, do sul, do leste, do oeste, aí você passa por aqui e encontra uma comunidade de fé, irmãos e irmãs que falam a sua língua, que podem conversar com você e você entende tudo. If I speak in English tonight, some people don't understand. Some will understand, some not. Então, se eu falar em inglês, alguns não vão entender, mas quando eu falo em português, só uma pessoa ali não entende, e mesmo assim, essa igreja é abençoada e abençoadora, porque tem uma irmã lá no alto, a Miriam, traduzindo tudo que eu falo para ele em inglês. Obrigado, Miriam. Você está melhorando. Então nós começamos a falar, coloca para mim por favor aí a primeira. O título dessa mensagem é Ouça com Atenção. Então, lendo o 2º capítulo de Atos, eu encontrei algumas ideias que eu achei importante compartilhar com você. E eu acredito que é de Deus, tá? Eu acredito que é de Deus. Deus está querendo falar alguma coisa com a gente através dessa meditação. Então, semana passada começamos e eu falei, Deus ainda fala, mas nem todos estão ouvindo. Cuidado com a indiferença. Eu estou aqui nessa igreja, vai completar 14 anos agora em junho. Chegamos aqui em julho de 2011, assumimos essa igreja. Então vai completar 14 anos. E algumas pessoas estão aqui comigo, antes disso já vinham para cá. A igreja nasceu em 2006, em 2011 a gente chegou aqui. Só que a gente acostuma a vir para o culto. A gente acostumou. Então tem até um lugarzinho que a gente gosta de sentar. Se mudar de lugar, a gente já fica meio perdido, é ou não é? Se tirar você do seu lugar, você já não sabe mais. O culto não foi a mesma coisa. Os irmãos gostam de sentar lá no cantinho, os outros gostam de sentar aqui e gravar, o outro gosta de sentar lá no cantinho e ficar quietinho, não incomodar ninguém. Cada um de nós, os que estão aqui, quer ficar num cantinho, né? E aí, cuidado com a indiferença. Cuidado para achar que não tem nada a ver com você, porque tudo que está acontecendo aqui, desde quando essa igreja começou, é obra de Deus. E hoje Deus quer falar com você. O que você precisa fazer? Está ali a Gigi, que passou 1 mês no hospital, e era para ficar 3 meses, e hoje ela está ali. Já está até ensaiando para dança, né, Gi?
Que coisa boa. Deus está trabalhando na vida da Gi, está curando a Gi gradativamente de um câncer, já há 1 ano talvez, né, Gi? E Deus está ensinando para cada um de nós que conhece a Gi, para a família dela, o quanto Deus é bom. É bondade de Deus. Bom ver você aqui, Gi. Então, também falei que o mover do Espírito não é um evento. O mover do Espírito Santo não é um evento. Então, o que é o mover do Espírito Santo, pastor? É um chamado à transformação. Nenhum de nós que encontra com Deus de verdade pode ficar igual. Nenhum de nós que encontra com Deus de verdade vai falar a mesma coisa, vai usar a palavra feia. Se você tem a tendência de usar a palavra feia, você precisa encontrar com Jesus. Está errado. Falar de qualquer jeito, falar qualquer coisa, está errado. Isso não edifica, não engrandece o nome de Deus. E fica feio para você que fala, fica feio para a pessoa que ouve, fica feio para Deus que se entristece com a gente. O mover do Espírito Santo não é um evento, é um chamado à transformação. Deus nos chamou para ser transformados. Deus chamou a gente para ser diferente. Alguns querem ser esquisitos. Tem gente que faz uma bagunça com o Espírito Santo e não precisa fazer. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E quando o Espírito Santo quer fazer algo com a gente e nós deixamos, Ele faz. Ele faz a gente falar em língua estranha, Ele faz a gente profetizar, Ele faz a gente curar pessoas, Ele opera milagres, Ele opera maravilhas, Ele transforma o nosso lar, Ele traz paz ao agitado, Ele traz cura ao doente, Ele muda a gente. O Espírito Santo é assim, é uma pessoa que conhece a gente. E Ele não quer confusão, o Espírito Santo não quer confusão. Onde o Espírito Santo está, não tem confusão. Pode ter muita alegria, pode ter gente que... Uma vez eu conversei com um pastor num evento, e o pastor rodopiava como peão, assim. E eu fiquei incomodado com aquilo, eu fui lá conversar com ele, um pastor já antigo, de idade. Eu falei, ô pastor, por que quando o senhor está aqui em oração, o senhor fica rodando igual um peão? Ele falou assim, ô irmão, você se escandalizou? Eu falei, não me escandalizei, mas achei estranho, porque eu não preciso ficar pulando e eu estou sentindo a presença do Espírito igual o senhor. Aí ele falou assim para mim, do jeito muito suave e doce, ô irmão, sabe o que é? É que quando o Espírito Santo vem no meu coração se enche de alegria e eu gosto de rodar. Aí eu falei assim com ele, então roda à vontade. Porque se o Espírito Santo está ministrando no seu coração, tem a liberdade de fazer isso. Então, às vezes, a gente fica julgando a pessoa. Você vai numa igreja mais, a gente chama de pentecostal, e a gente fica julgando, às vezes. Não julga, irmão. Eles gostam de pular, saltar, mas se tem um coração em Jesus, amém, glória a Deus. Eu não sou pessoa para isso. Talvez você também não seja, não tem problema. Não se sinta melhor do que os outros. Não ache que você é melhor do que ninguém, não, porque você não é. Eu sempre digo aqui na igreja, tem muito tempo que eu não falo, para aqueles que não ouviram falar. Não se preocupe quando estiverem falando mal a seu respeito. Você é muito pior do que eles estão falando. É que as pessoas não nos conhecem de verdade. Se você acordasse e dormisse comigo, talvez a sua compreensão da minha vida ia ser diferente. Você não ia achar que eu estou aqui na frente falando muito bem para você. Quando as pessoas nos conhecem de verdade, elas podem falar de nós. Eu posso falar da minha esposa, que ela de vez em quando à noite conversa. Mãe! Pai! E eu do lado dela, eu falo assim, calma que eu estou aqui. Faço igual o Pablo Marçal, calma que eu estou aqui. Tem calma que eu estou aqui. Ela me conhece, ela sabe o que está no meu coração, as coisas boas e as menos boas. O melhor é que ela não te conta as menos boas. Assim eu continuo bem na fita. E buscando a Jesus para melhorar a cada dia, porque eu também já sei de algumas coisas em mim que não são boas. Você já sabe algumas coisas em você que não são boas? Então hoje, Deus trouxe você aqui para a gente tratar isso. Olha que bom que você veio. Olha que bênção que você veio. Deus quer tratar seu coração.
Deus conhece você, jovem, adolescente, mamãe, papai, titi, titia, vovô, vovó. Deus conhece você. Se você não viu a primeira mensagem, você vai lá no nosso YouTube, People's Baptist Church Oxford, está lá a primeira. Hoje a segunda é uma série de 2. Nós temos aqui a Church Flix. Então hoje fizemos uma série que tem dois episódios, né? Hoje é o segundo. Eu quero continuar hoje falando em Atos 2. E hoje eu quero ler, abra sua Bíblia comigo aí em Atos 2. Deixa eu tentar passar aqui para ver se vai. Tá ligado? Não. O fio não está aí. Coloca o fio aí. Por isso que ele não está dando. Passa para mim, Ana, por favor. Atos 2, nós vamos ler do versículo 22 até o 41. Nós já lemos do 1 até o 21, semana passada. Agora é 2, 22 a 41. Vamos lá. Pedro tinha se levantado para fazer um discurso, não é? Semana passada nós falamos sobre isso. Ele fez a primeira parte, agora ele vai fazer a segunda parte. Israelitas, vou personalizar, hein? Brasileiros, brasileiras, portugueses, portuguesas, italianos, italianas. Se tiver mais alguém aí, você fala aí a sua nacionalidade, tá? Ingleses, inglesas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Pedro está falando para um grupo de pessoas que estava ali ouvindo, ele se levantou e estava confrontando eles. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Versículo 28. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na Tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Versículo 30. Mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Versículo 32. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Versículo 36. Portanto, agora Pedro está concluindo, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo.
pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Versículo 41. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. E o versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Fecha os seus olhos aí, e fala assim: ô Senhor, me ajuda a entender essa mensagem de hoje e aplicá-la. Faz uma oração aí, você e Jesus. Pai, obrigado pela sua palavra. É um texto tão rico, tão importante para nós, servos, seguidores do Senhor. Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento, como diz Paulo em Efésios. Abre a nossa mente, penetra o profundo do meu coração e do coração do meu irmão e da minha irmã essa noite e mostra a ele e ela aquilo que o Senhor quer mostrar. Eu oro porque eu sei que é isso que o Senhor quer. Também sei que o Senhor está ouvindo e oro em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, na primeira parte desse sermão, no versículo 14, nós já vimos que Pedro chama a atenção dos irmãos. Passa, por favor, Ana. Pedro chama a atenção dos irmãos. Ele se levanta com os 11, em alta voz, se dirige à multidão e ele diz assim, homens da Judéia. E hoje eu estou falando para vocês aqui, homens da Igreja Batista do Povo de Oxford, mulheres da Igreja Batista do Povo de Oxford, e todos os que vivem em Jerusalém, e todos os que vivem em Oxford e arredores, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Pedro, no versículo 14, que a gente leu semana passada, chama a atenção. Nossa série chama Ouça com atenção por isso. Pedro falou isso e eu também estou falando isso com você. E depois de chamar a atenção, agora nos versículos 23 e 24, clica aí por favor, Ana. Agora ele vai falar: este homem lhes foi entregue com um propósito, ou por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2, 23 e 24. Ou seja, Jesus foi aprovado por Deus. Vai seguindo um raciocínio aí. Vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Estamos chegando à Páscoa. Vamos ter aqui um musical de Páscoa no sábado, aqui na igreja, e no domingo de manhã também, aqui na igreja inglesa. Vai ter uma apresentação mais resumida, mas eles pediram, e a Ana conseguiu encaixar isso no schedule dela. Já tem uma escada ali que o Carlos Rossi construiu para nós, com muito carinho. Eles vão subir aqui, vão passar. É segredo, mas já estou revelando. Vai subir ali e vai passar. Só isso pode, né, Ana? Jesus foi aprovado por Deus. Vocês o mataram, mas Deus, mas Deus o ressuscitou. Quem faz as coisas na sua vida é o Senhor, meu irmão. Quem muda a história da sua casa é o Senhor. Quem transforma aquela família é o Senhor. É Deus que faz a diferença aonde você vai. É Deus que muda a condição da sua vida. É Deus que abre a porta de trabalho. É Deus que te abençoa. Mas Deus, nenhum de nós consegue fazer nada se Jesus não estiver do nosso lado. Nenhum de nós consegue se manter em pé
se não andar do lado de Jesus. Se não segurar na mão de Jesus, não adianta. Você vai andar e vai cair. Esse carro não se sustenta. Esse navio não anda. Esse barco não consegue andar. Essa moto não desenvolve. Essa bicicleta não sai do lugar. Sem Jesus, a nossa vida não vai para frente. Você conhece pessoas que são muito boas, que têm até uma vida muito boa, mas vive em conflito a vida inteira, vive em confusão a vida inteira. Provavelmente, mesmo que vá para uma igreja, não tem um encontro de verdade com Jesus. Porque não adianta só vir para a igreja. Eu e você precisamos encontrar com o Mestre de verdade. Deixar nosso coração na mão dele. Deixar o Espírito Santo mostrar para nós aquilo que não é muito bom em nós, que precisa mudar. Você precisa mudar. Eu preciso mudar. Mas a gente não muda fazendo a mesma coisa. A gente não resolve um problema complicado com a mesma equação de sempre. O problema complicado tem que ser resolvido com outra equação. Uma equação do céu. Uma equação sobrenatural. Uma equação que Deus coloca diante de nós. Às vezes é um confronto. Às vezes é uma doença. Às vezes é um problema que a gente viveu. E não quer dizer que tudo isso que acontece com a gente é Deus que está fazendo. Às vezes é a situação da vida que a gente vive. Há várias razões por que a gente fica doente, porque as pessoas morrem, porque as pessoas sofrem. Não dá para explicar uma coisa complicada de uma maneira simples. Tem que investigar, não é? Seria burrice e estupidez querer dar explicação para coisa complicada, explicação simples. Não se meta nisso. Quando eles ouviram falar, depois que eles ouviram essas palavras que Pedro fala para eles, Deus escolheu Jesus. Jesus foi aprovado por Deus. Eles mataram e Deus ressuscitou. Parece que eles ficaram assustados. Parece que quando eles ouviram isso, alguma coisa fora do normal aconteceu no coração e na mente deles. Já aconteceu com você? De você estar assim, ouvindo uma coisa, de repente alguém está conversando com você, alguém está falando, e você dá aquela fala assim, meu Deus, uau, isso é muito importante, isso aqui é uma coisa séria, é importante falar sobre isso, é importante refletir sobre, já aconteceu com você? Eu estava em 2018, eu estava em Portugal com a família, e eu estava assistindo um vídeo, e aquele homem, naquele vídeo, ele falou assim, impactar o seu coração agora, hein? Se você não encontra tempo para cuidar da sua saúde, vai ter que encontrar tempo para cuidar da sua doença. Aquilo afetou meu coração. Falei, uau, ele tem razão. Quantas vezes nós estamos correndo para lá e para cá na nossa vida diária, fazendo um monte de coisa, e a gente cai doente, vai para o hospital. Quem não tinha tempo para ler um livro, quem não tinha tempo para fazer um passeio, quem não tinha tempo para ir de férias, quem não tinha tempo para fazer nada, quando tinha saúde, agora não tem como fazer nada. Então encontrou tempo para tratar da doença. E aí eu aumentei essa visão, porque o homem não falava sobre isso, mas eu ressignifiquei. Eu pensei assim, não é só o tempo normal não, de relógio não é só o cronos não. É tempo para cuidar da saúde emocional. Tem muita gente hoje adoecendo muito rápido. Não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não conhece nada. No nosso acampamento de adolescentes, se você ainda não fez a sua inscrição, se você não começou a pagar, por favor, pague. Nós vamos falar sobre identidade, a importância de entender quem a gente é, o que o mundo faz com a gente, o que a mídia social faz com os nossos adolescentes. E nós vamos ali ficar junto deles, nós vamos orar com eles, nós vamos ter tempo de oração, de ministração, nós vamos também brincar, nós vamos também correr, nós vamos também pular, nós vamos
também saltar, mas nós vamos ter tempo para ministrar sexta à noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite e segunda de manhã. E vai ser uma grande bênção. Não deixe o seu filho fora disso, pelo amor de Deus. Não perde a oportunidade de enviar o seu filho para esse acampamento. Se ele tem mais de 12, inscreve ele logo. Alguma coisa aconteceu no coração deles. Talvez aconteceu no seu, quando eu falei, se você não encontra tempo para cuidar da sua saúde, se você não está se preocupando com a sua saúde, comece hoje a preocupar com a sua saúde, porque saúde é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Pergunta para uma pessoa de mais idade, mais velha, com mais experiência, o que importa para ela? O que de verdade faz diferença na vida dela? Se ela tiver um pouquinho de bom senso, ela não vai falar para você que é o dinheiro. Porque o dinheiro ganha e perde. Dinheiro vem e vai. E se não souber administrar, ele mais vai do que vem. Saúde é muito importante. Espiritual, física e emocional. Você precisa aprender a cuidar da sua saúde. Porque se você não encontrar tempo para cuidar dela, você vai encontrar tempo para cuidar da sua doença. Parece que quando o Pedro fala sobre aquilo, sobre Jesus, aquele povo ficou perturbado. Clica aí para mim. Olha o que acontece quando eles ouvem. Olha o que acontece quando eles foram impactados pela mensagem. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. O que você faz quando o seu coração fica aflito, meu irmão? Irmã, o que você faz quando o seu coração fica aflito? Eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E aqui nós temos a primeira lição, talvez não é a primeira, nós já aprendemos alguma coisa, mas que eu coloquei aqui para a gente refletir, que vai ajudar a gente nesse texto. Clica para mim, por favor. A palavra de Deus, ela confronta antes de consolar. A gente vive hoje um momento muito difícil para falar as coisas. Tudo que você fala na internet, então, misericórdia. A pessoa que tem um canal de YouTube com muitas visualizações, ou um Instagram, tudo que ela fala. Ontem uma ministra do governo Lula falou uma coisa errada. À tarde, ela teve que falar outra coisa. E assim foi com qualquer governo do passado, não só esse. Quem tem uma visualização maior nesse mundo tem que tomar mais cuidado ainda, e às vezes é mal interpretado, é ou não é? Você já foi mal interpretado? Você falou alho entender bugalho? Pois é. Pedro, em seu sermão, ele não ficou com medo. Ele não reduziu nada, ele não tirou nada do sermão dele. Ele confrontou, porque a palavra, antes de consolar, ela confronta. Pedro fala a verdade com clareza. Você já falou a verdade com clareza? Você já teve que confrontar alguém diante de uma situação complicada? Chamar a pessoa na responsabilidade e conversar com ela, olho no olho, frente a frente? Já aconteceu com você? Há muitos anos atrás eu tinha um chefe que era muito bruto. Eu tinha saído do exército há pouco tempo, tinha ficado 5 anos no exército, era sargento do exército, o sangue ainda fervendo, e o chefe tratou todo mundo mal. E eu nem era crente naquela altura, e eu não gostei daquilo não. Eu falei para os meus colegas assim, dá licença aqui, todo mundo aqui da sala. Eu era o mais novo lá da empresa, mas eu achei aquilo um absurdo. E eu falei com o chefe assim, você não devia falar assim com o pessoal. E o chefe olhou para mim com o olho arregalado, nunca ninguém tinha falado com ele daquele jeito, e eu um pouco petulante e arrogante, enfrentei o homem. Falei, você não devia falar assim com o pessoal trabalha muito aqui na empresa. Nós viajávamos quilômetros para fazer investigação para a companhia de seguro, era perícia,
E o chefe não gostou daquilo, ele falou assim, mas o que você acha que você está fazendo? Eu falei, não, eu estou te falando que o jeito que você está fazendo está errado. A maneira como você está tratando as pessoas que trabalham aqui na empresa está errado. Você está se prejudicando todo mundo. E eu fui ficando com raiva. E eu me levantei. E o chefe abriu a gaveta e pegou uma arma. Eu falei assim, olhei para ele, né? E vi a covardia nos olhos dele. E falei assim, você pode até me dar um tiro, mas tudo que eu tenho para falar eu vou falar com você. Só que eu não falei assim, né, irmãos? Eu falei bravo com ele. E aí a gente conversou, eu naquele dia fui embora. E daquele dia em diante, eu talvez não era o funcionário mais respeitado daquela empresa, mas eu era um dos. Porque o chefe viu que eu estava certo, talvez a maneira como eu falei. Por isso, na hora de falar, tem que tomar cuidado. Tem muitas maneiras de falar. Mas eu fui muito mais respeitado naquela empresa. Tanto que quando eu quis sair, eles não queriam me deixar embora. Queriam fazer de tudo para eu ficar. Mas eu não dava conta de continuar o trabalho, fui embora. Pedro confrontou o pessoal com clareza. Ele falou, Jesus foi enviado, vocês o rejeitaram, mas Deus o exaltou como Senhor e Cristo. A sua palavra tem poder. A minha palavra tem poder. Tudo que a gente fala pode ajudar ou pode atrapalhar. Tudo. Principalmente filho. Você que tem filho aí, muito cuidado. Você vai falar para o seu filho, para sua filha. Muito cuidado com o que você está falando e fazendo. Tem pai, a Isabel me contou uma ilustração que eu sempre lembro. Ela está aqui hoje, ela me alertou para isso. Tinha um pai com um filho no lado no avião e um outro pai e outro filho no lado no avião. Um pai estava no celular com o filho fazendo alguma coisa. E o outro pai estava com o filho lendo um livro. Lembra, Isabel, dessa ilustração? Aí o pai que estava com o celular olhou para o filho que estava com o pai que estava com o filho lendo o livro e falou assim, como é que você consegue? Daí o pai que estava com o livro olhou para o pai que estava com o celular e continuou lendo o seu livro. E disse assim, não é? Em poucas palavras, eu consigo porque eu dou um exemplo. Palavras os ventos levam. O exemplo arrasta. O exemplo mostra que as nossas palavras têm coerência. Não adianta querer educar o filho para ir para uma direção se você está indo para outra. Você precisa voltar lá e corrigir essa rota. É isso que Jesus quer hoje. Corrigir a nossa rota. Ele está aqui. A palavra tem poder. A minha palavra tem poder. A sua palavra tem poder. Mas veja como é que a palavra de Deus é poderosa. Clica aí para mim. Olha o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. A sua palavra é poderosa, a minha palavra é poderosa, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E eu e você precisamos deixar que essa palavra, a palavra de Deus, chegue ao nosso coração. Quando a palavra de Deus toca o nosso coração, nós começamos a enxergar como Deus enxerga. Nós começamos a ver como Deus vê. Nós paramos de olhar para as coisas como nós. Se nós formos olhar sempre como nós vamos sempre encontrar o pior das pessoas. Quando a gente começa a olhar a vida do ponto de vista de Deus, com a palavra de Deus, nós vamos conseguir ver coisa boa nas pessoas. Todo mundo tem coisa boa. Todo mundo também tem coisa menos boa. O que você vai escolher? Você vai escolher focar no pior? Escolha o melhor que a pessoa tem. Olha quanta gente boa você conhece, quanta gente boa Deus tem colocado ao seu lado para abençoar a sua vida. Foca nisso.
Não perde seu tempo com gente que não agrega na sua vida, com gente que não te ajuda a melhorar. Ora por essas pessoas que você sabe que estão em problemas, que têm dificuldades, que têm vivido de qualquer jeito. Ora por elas, fala: Deus, tem misericórdia do fulano, tem misericórdia da fulana, ajuda aquela pessoa, tem misericórdia. Não joga pedra, não. Nosso telhado é de vidro, dizia minha avó. Qual foi a última vez que você foi confrontado com a palavra? Qual foi a última vez que chamaram você para uma conversa e confrontaram você? Falaram aquilo que você precisava ouvir. A gente não gosta muito de ouvir algumas coisas, mas a gente precisa. Porque quando a gente é confrontado, é que muitas vezes nossos olhos são abertos. Pedro estava confrontando aquele pessoal lá. Hoje, com muito amor, com muito carinho, com todo respeito, tenho orado por isso. Deus está confrontando a gente. Deus está usando a palavra dele para mostrar para nós que nós precisamos melhorar. Mas ele é bom. Ele é amoroso, porque ele fala para a gente e ele dá as ferramentas para a gente poder melhorar a palavra dele. A palavra que a gente lê na Bíblia, muitas vezes confronta a gente. As pregações que a gente ouve aqui na igreja, ou lá na internet, quando a gente está lá, confronta a gente. No versículo 37 de Atos 2, a gente vai aprender uma segunda lição essa noite. Clica aí, por favor. Um coração tocado é um coração transformável. O versículo 37, tem ele aí, o 37? Acho que eu coloquei ele aí. Talvez eu coloquei depois? Não, então volta. Não tem não. Eu vou ler para você. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Já estava um pouquinho atrás. Irmãos, o que faremos? O coração deles foi tocado e automaticamente eles começaram a pensar: e agora? O que é que eu vou fazer? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Depois dessa mensagem de hoje, em Atos 2, do versículo 22 até o 41, o que você vai fazer? Um coração tocado é um coração transformável. Aqui, nós estamos aprendendo que eles não apenas ouviram, mas eles sentiram. Quando a gente só vive na intelectualidade, quando a gente é só racional, a gente não sente. A palavra passa, ó, não toca o nosso coração. A gente não interioriza a palavra, a gente não vive a palavra de verdade, porque a gente está acostumado. Eu vou lá, vai ser assim, 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 eu vou embora. Deus está chamando a nossa atenção nessas duas últimas mensagens para refletir sobre a nossa atitude como cristão. O que eu tenho vivido? Como é que eu tenho vivido o meu cristianismo? De que forma eu tenho sido bênção na igreja onde eu vou? Qual é a minha contribuição para essa comunidade de fé? Eu vou lá só para pegar alguma coisa e ir embora? Eu vou lá para ver se alguém me arranja alguma coisa? Eu vou tentar um trabalho? Eu vou arranjar um lugar para dormir? Eu vou ter um trabalho? Alguém vai me dar uma ajuda? O que acontece muito aqui? Eles não só ouviram, mas eles sentiram. A verdade atravessou o orgulho deles. A verdade atravessou a rotina deles.
A verdade que Pedro levantou naquele dia atravessou a religiosidade deles. Porque às vezes nós somos religiosos, nós acostumamos a viver daquele jeito, nós só queremos aquilo. E Deus está chamando a gente para sair da religiosidade. O religioso é aquele que acha que ele está sempre certo. O religioso é aquele que cobra tudo de você, mas não faz nada. Ele fala assim, mas você é o crente, é você que vai à igreja, é você que devia fazer isso, mas ele mesmo não faz. O religioso consegue tirar o cisco, ele quer tirar o cisco no olho do irmão, mas ele não consegue tirar a trave que está no dele. Porque ele acha que a vida cristã é uma vida de regras. Oh querido, oh querida, a Bíblia nos permite viver com liberdade. A Bíblia não colocou um fardo nas nossas costas. Jesus não veio morrer por nós para nos condenar. Jesus veio nos salvar. E Ele estabeleceu alguns caminhos, algumas diretrizes, alguns princípios para a gente viver e experimentar o amor dEle diante disso. Você já foi em um lugar que não pode fazer nada? Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Como é que a gente vive uma vida com liberdade? A vida que Deus nos deu num lugar que você não pode fazer nada. Ô meu irmão, a Bíblia nos permite fazer tudo. Risca, anota aí. A Bíblia permite a gente fazer tudo, mas nem tudo convém, nem tudo é saudável, nem tudo edifica. Pastor, eu posso beber? A Bíblia não proíbe você de beber, mas se você não consegue tomar uma cerveja, um copo de vinho e ficar bem, você não devia beber. Porque isso é Bíblia. Ah, não tem problema beber. Tem. Se você não sabe beber, tem problema para você. Se você foi criado num lar onde a bebida era um inferno, onde toda vez que alguém bebia, quebrava, brigava, confusão, então você vai odiar a bebida e ninguém naquele lugar vai beber. Agora, se você vem num lar onde o seu pai tomava uma taça de vinho com a sua mãe, saudável, que coisa boa, onde o seu pai tomava uma cerveja e estava bem, não ficava tomando uma caixa de cerveja, se embriagava e queria brigar com o vizinho, queria brigar com a família, como fazia meu avô, como fazia meu pai. Que miséria é essa? O Salmo 51, 17, Davi escreveu assim, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração contrito, um coração arrependido, Deus não despreza. Deus está esperando que eu e você tenhamos um coração arrependido. Deus está esperando que o nosso coração seja humilde. Aí sim, Ele não despreza a sua oração, Ele não despreza a sua atitude, Ele não despreza a sua oferta, Ele não despreza a sua família, Ele não despreza a sua vida. Ele vai cuidar de você, mas o seu coração precisa ser contrito e quebrantado. O seu coração precisa ser humilde e arrependido. O primeiro passo para mudar lá na sua casa, lá na sua família, mudar os seus filhos, mudar seu marido, mudar a sua esposa, mudar a sua igreja, mudar a sua cidade, mudar a sua nação. O primeiro passo é reconhecer que a gente precisa da mudança. Se a gente acostumou a fazer aquilo do mesmo jeito, todo dia, igualzinho, vai fazendo, não muda nada aquela vida. A gente precisa reconhecer, depois que eu reconheço que eu sou orgulhoso e que eu preciso cuidar do meu coração em relação ao meu orgulho, que eu sou egoísta, que eu só penso em mim primeiro, tudo é para mim, que eu sou vaidoso, a vaidade toma conta do meu coração. Depois que eu reconheço essas coisas, eu preciso dar passos em direção à mudança. Eu preciso procurar ajuda, porque eu não consigo mudar sozinho. Eu preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso de Jesus e eu preciso do irmão. Porque Jesus usa o irmão. Jesus usa a irmã. Jesus usa o amigo. Jesus usa o pastor. Jesus usa a família da fé para mudar a gente. Por isso que às vezes é tão difícil conviver com algumas pessoas. Porque essas pessoas perceberam algumas falhas do nosso caráter e elas começam a nos apertar.
Reconhecer o erro e querer mudar é o primeiro passo. E a última lição, para a gente ir embora, clica para mim, por favor. Arrependimento não é emoção. Pode clicar. Arrependimento não é emoção. Arrependimento é ação. Olha o que acontece no texto. Vai comigo no versículo 37. Quando eles ouviram Pedro falar, eles fizeram uma pergunta: o que devemos fazer? E olha o que Pedro respondeu: arrependam-se e sejam batizados para perdão dos pecados e receberão o Espírito Santo. Pedro foi levando o discurso dele, Pedro foi falando com eles o que tinha acontecido, o que aconteceu com Davi, como é que era esse, como é que era aquele, até chegar nesse ápice aqui. Quando eles perguntam o que a gente precisa fazer, talvez você está aqui hoje perguntando: pastor, o que eu preciso fazer da minha vida? Pastor, como é que eu vou mudar essa minha religiosidade? Como é que eu vou mudar essa minha atitude perante a vida? Como é que eu vou fazer para mudar? Pedro está falando para você essa noite, e eu estou aproveitando a oportunidade para te dizer: arrependa-se. Muda aí, meu irmão. Sai desse lugar que você entrou. Para de ser igual. Para de fazer a mesma coisa. Para de viver do mesmo jeito. Vamos melhorar. Vamos procurar crescer, amadurecer. É muito difícil hoje ver. Aqui nessa igreja não, tá? Aqui não tem. Mas algumas igrejas, pessoas muito imaturas, pessoas que andam com Deus há muitos anos, que já deviam ter maturidade para entender como funciona a fé cristã, como a igreja é. Igreja é uma família, igreja tem gente muito boa aqui dentro. Eu sou muito feliz com essa igreja. Eu tenho irmãos aqui fiéis, que dizimam todo mês, ninguém precisa pedir para eles dizimarem, doam tudo que tem, servem a igreja com amor, fazem o que pode. E tem gente que não doa, que não quer doar, que não entendeu a importância de compartilhar o que ganha com a igreja, para que a igreja continue. E nós não ficamos em cima da pessoa. Não, você não precisa doar. Se você não entendeu que a doação é do coração, deve sair do seu coração para o Senhor, então você não deve fazer. Porque senão você vai fazer com raiva. Ai meu Deus, mas eu tenho que dar dinheiro na igreja? Não. Você precisa dar seu coração para Jesus. E aí o dinheiro não vai ser problema para você. O problema é que você não entendeu o amor de Deus por você. E aí você não consegue doar nada. Porque quando a gente está falando de doar, não estamos falando só de dinheiro, né? Tem coisa mais importante do que o dinheiro, não tem? O seu amor é muito mais importante do que o dinheiro. A gratidão do seu coração por ter uma igreja para se reunir com irmãos, alguns excelentes e alguns em processo de melhoramento, é uma bênção. Arrependa-se hoje, meu irmão, daquilo que você precisa se arrepender. Deus trouxe você aqui essa noite para falar isso para você. Você precisa se arrepender. As escolhas que você tem feito têm atrapalhado o seu crescimento. Você não está desenvolvendo mais porque você não se arrependeu. Arrependimento é mudança de direção. Eu ia por um caminho, agora eu vou para outro. Eu vivia mal-humorado, rancoroso. Meu coração só tinha maldade. Eu ficava regulando tudo e todos. Eu era muito orgulhoso. Eu queria ser melhor do que as pessoas. Eu achava que eu era mais. Eu achava que eu era isso, que eu era aquilo. Eu me arrependi agora. Eu vou para lá. Eu começo a dizer assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu preciso melhorar. Eu estou errando aqui, eu preciso consertar. Eu estou errando aqui, eu preciso ajustar. Isso vai levando algum tempo. A melhora vai levando algum tempo. Ninguém melhora de uma vez. Mas precisa haver compromisso para melhorar. Precisa haver vontade. Precisa haver arrependimento. Tiago 1,22 diz assim: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Uma nova vida começa
quando a gente ouve com atenção e obedece. É a obediência que faz a gente alcançar grandes conquistas. É a obediência que faz a gente alcançar grandes vitórias. E é a obediência que faz a gente sair do natural e chegar no sobrenatural de Deus. Alcançar uma vida de intimidade e verdade com Deus. É através da obediência da palavra dele sendo pregada para nós, sábado após sábado, domingo após domingo. E muitas vezes eu e talvez você faz de conta que não é com a gente. Dá de ombros. Deus chamou você aqui. O pessoal da música pode vir, por favor, senão eu não paro. Deus chamou você aqui para dizer para você. E quando você se arrepender de verdade, quando eu me arrepender de verdade, quando houver profundidade no meu coração em relação a Deus, quando o amor de Deus tomar meu coração, a igreja cresce. Quando eu de verdade der um bom testemunho aonde eu estiver, a igreja cresce. Quando de verdade o meu coração for compungido pelo Senhor, a família melhora. Meu filho começa a obedecer. Minha filha começa a me ouvir. Minha família começa a experimentar algo que não experimentou. Quando o meu coração se arrependeu de verdade. Quando o meu coração é compungido. Quando o meu coração é humilde. Quando eu de verdade quero as coisas de Deus. Não faço de conta. Não coloco uma máscara e venho achando que ninguém está vendo. Não funciona assim. No versículo 41, para encerrar. O encerramento do encerramento. Diz assim, depois de tudo que Pedro fez, mais de 3.000 almas se converteram. 3.000 pessoas no mesmo dia entregaram a vida a Jesus. Será que a gente dava conta de cuidar deles? Os ouvintes de Pedro não ficaram só na emoção. Eles não ficaram só ouvindo e... Poxa, o pastor podia acabar logo que eu preciso comer uma pizza. Queria ali no Domino's pegar uma pizza hoje, comer com a minha família. Eles não ficaram olhando para as coisas como se não tivesse nada a ver com eles. Eles se compungiam, eles queriam alguma coisa. Irmãos, o que a gente vai fazer? E Pedro fala, arrependam-se, arrependimento, decisão, batismo e inserção na comunidade. A sua vida e a minha vida só vai mudar quando o arrependimento for de verdade. Quando você parar de protelar a sua vida com Deus e assumir essa vida. É você e Jesus. Talvez você precisa perdoar alguém. Talvez você precisa resolver uma mágoa no seu coração com alguém. Talvez você precisa perdoar você mesmo. Muita gente se culpa por não ter feito a faculdade que queria, por não estar de um jeito diferente da vida, e se culpa por causa disso, e se culpa por causa daquilo, e traz um peso em cima de si. E Deus está falando para você essa noite, para de culpar você. O Senhor morreu por você. Ele derramou o sangue dele na cruz por você. Toda a culpa que estava sobre você foi sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores, diz a palavra. Aceita Jesus Cristo como Ele é. Aceita Jesus Cristo. Aceita o que Jesus Cristo fez por você na cruz. Entrega seu coração de verdade a Jesus. Ai, pastor, mas eu já fiz isso. Eu estou falando sério. Entrega mesmo. Para de ficar tentando resolver a sua vida você mesmo. Para de ficar tentando lidar com os problemas com as suas ferramentas. E pega a melhor ferramenta que a gente tem. A ferramenta de Deus. O Espírito Santo, que pode mudar qualquer pessoa. Não existe problema grande demais que Deus não possa resolver.
E não existe problema pequeno demais pelo qual o Senhor não possa se importar. Deus se importa com você. Deus está interessado na sua vida. Deus quer cuidar do seu coração. Deus quer cuidar da sua família. Deus quer abençoar o seu negócio. Deus quer mudar a direção da sua história. Deus quer encher seu coração de alegria. Deus quer colocar uns problemas aí para fazer você crescer, porque Ele sabe o que a gente precisa. Então queria que você ficasse de pé, senão não paro de pregar. A minha pergunta para você é a seguinte, ó. O que nós vamos fazer agora? Vocês aqui, ó, só vocês aqui. O que vocês vão fazer agora, depois dessa palavra que vocês ouviram? O que vocês acham que precisam fazer? Vocês aqui, esse grupo bonito aqui. O que vocês vão fazer agora? Esse grupo bonito aqui, o que vocês vão fazer agora? Esse grupo aqui, essas meninas lindas aqui na frente e esse pessoal aqui lindo atrás, o que vocês vão fazer agora? What do you do now? E vocês aqui, gente bonita, gente boa, o que vocês vão fazer agora? Jesus trouxe vocês aqui hoje. Eu não sabia de nada. O que vocês vão fazer? Pessoal do fundo aí, os abençoados, o que vocês vão fazer agora? E vocês aqui, o que vocês vão fazer agora? E vocês, o que vocês vão fazer agora? E eu, o que eu vou fazer agora? Pedro disse para nós, é uma pergunta retórica. Pedro disse: arrependam-se, muda de vida, para de viver do mesmo jeito, toma uma decisão hoje, não pega as 3 não, pega uma decisão e trabalha em cima dela durante a semana. Vai orando, falando: Senhor, eu fui despertado naquela situação, naquele culto, o pastor estava pregando lá, e a pregação estava um pouco pesada, mas eu fui despertado naquele ponto, Senhor, e eu entendi, Senhor. Pega uma coisa, meu irmão, não deixa passar não, meninas, pega uma coisa, se arrependam da vida que vocês estão vivendo e muda de vida. Pega só isso, procura Jesus. Jesus está procurando a gente o tempo inteiro. Jesus está procurando você que está aí no fundo, escondidinho aí, no escuro, que eu nem te vejo. Paulo César, Carol, Gessiel, Josi, está ali o Wesley, a Lamara. Deus está procurando vocês, tá? Vocês aqui na frente, Deus está procurando vocês. Vocês aí, ó, Deus está procurando vocês. Jovens, Deus está procurando vocês. Ele conhece vocês. Fecha os seus olhos aí, começa a orar e fala: Senhor, eu preciso me arrepender. Senhor, me ajuda. Vai falando aí com Jesus. A gente vai cantar uma canção baixinho, por favor. Enquanto vocês oram, a gente canta e o Espírito vai trabalhando. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim. Vai orando aí, meu irmão. Mais do que tu. O que você vai fazer agora? Arrependa-se. Só quero. Deixa o Espírito Santo chegar. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Por viver só pra mim mesmo. Lamento por viver indiferente. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. A grande pergunta que ecoa até hoje é: e agora? O que faremos? Arrependam-se e sejam batizados. Arrependam-se
e deixa o Espírito Santo mostrar o caminho. Muda de vida. Toma uma posição diferente hoje. Toma uma decisão diferente hoje. Você e Jesus. Pai, muito obrigado pela sua palavra. O Senhor está no nosso meio. Naquele dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, Pedro se levantou e pregou o seu sermão. E quando as pessoas ouviram, diz a palavra, que elas ficaram perturbadas, em conflito, sem entender o que ia fazer, procurando uma maneira de resolver o seu problema. Eles perguntaram: o que é que nós devemos fazer? E Pedro responde: arrependam-se, muda de vida, sai desse lugar que você está nele e vai para outro, procura uma posição diferente, para de viver do mesmo jeito, para de fazer a mesma coisa, dá mais tempo para o Espírito guiar você, separa tempo para meditar na palavra do Senhor, separa tempo para refletir na sua própria vida. Lembra, se você não encontrar tempo para cuidar da sua saúde emocional, se você não encontrar tempo para cuidar da sua saúde espiritual, se você não encontrar tempo para cuidar da sua saúde física, você vai ter que encontrar tempo para cuidar da sua doença emocional, da sua doença espiritual e da sua doença física. Deixa o Espírito Santo ministrar você. Toma uma decisão hoje de viver para Jesus. Se entrega a Ele. Pai, me ajuda como seguidor do Senhor, imperfeito, pecador, a melhorar. Eu preciso, Pai, eu preciso de sabedoria, eu preciso de discernimento, eu preciso de clareza, eu preciso de visão, eu preciso de sustento, eu preciso de coragem, eu preciso de fé. Eu oro para que o Senhor me ajude a ser um pastor melhor, a ser um marido melhor, a ser um pai melhor, a ser um irmão melhor, a ser um amigo melhor. Me ajuda a equilibrar a vida, Senhor, e não viver atrás só de uma coisa, sendo egoísta tantas vezes, só pensando em mim. Me ajuda. Ajuda meu irmão, Pai, que sofre também dessa mesma doença, do egoísmo às vezes, do orgulho às vezes, de uma visão limitada às vezes. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, Pai, que fica tantas vezes aflita, preocupada, sem saber o que vai fazer. Ajuda ela a descansar no Senhor, ajuda ela a repousar o coração, a mente dela em Ti, Pai. Mostra para ele e para ela que em Ti nós vencemos, em Ti nós conseguimos ficar de pé. Senhor, ajuda a sua igreja, Pai, nesses dias tão difíceis que vivemos. Guia-nos, Senhor, na direção que o Senhor tem para nós. Mostra, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós. Ajuda-nos, Pai, a ter um coração contrito e quebrantado, um coração humilde e perdoador. Ensina-nos a valorizar o outro com o que o outro tem de melhor. Ajuda-nos, Pai, a olhar para nós primeiro, antes de julgar o outro, antes de encontrar os defeitos do outro, olhar os nossos, as nossas limitações, as nossas carências. Cura-nos, Senhor, passa o Teu bálsamo sobre nós, restaura, Senhor, nosso coração, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como tio, como tia, como vô, como vó, como filhos. Ajuda-nos, Pai, a viver de verdade com o Senhor. Que essa palavra encontre espaço em nosso coração essa noite e nos ajude a melhorar. Eu sei que é isso que o Senhor quer, eu sei que o Senhor está ouvindo,
E eu sei que o Senhor responde. Por isso eu oro no nome de Jesus. Cante, meu irmão, cante. Declare. Quero a ti Declare. e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Ouvir a palavra é um privilégio. Obedecer a palavra é o princípio de uma nova história. Coloca aí no seu coração aquilo que Deus está falando com você. E essa semana desenvolve isso. Vão pelo mundo inteiro. Façam discípulos para Jesus. Ensinem as pessoas a seguir Jesus com a vida de vocês. E Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vá em paz, em nome de Jesus. Nada além de ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Deus abençoe, boa semana. A estrela da manhã, ao rei